Você acha que algum dia eu vou poder estar num papel de destaque? Quem você vê como referência? Onde está seu semelhante? Ou você é mocinha, ou você é vilã. Oi, assustadora. A mulher, quando ela é muito independente, ela assusta um pouco. Aí a pessoa disse, não, a gente vai ter problema com a imagem dela. Não é só ter voz, é gritar. É um fato. Nós, mulheres, não temos vergonha de admitir que tudo que acontece no entretenimento nos interessa. Quando assistimos a um reality, não estamos perdendo tempo, mas nos entendendo enquanto pessoas. Descobrimos mais sobre nós mesmas e sobre a sociedade ao mesmo tempo em que nos divertimos. Mas a gente gosta mesmo é de se ver e se ouvir. E somos tão diversas. Eu, por exemplo, sou uma voz. Eu sei, sou uma voz famosa. Mas nem eu posso narrar ou dublar todo tipo de personagem feminina. As mulheres são tantas. Somos plurais e temos uma história tão antiga quanto a vida humana neste planeta. Mas será que somos representadas à altura? Todo mundo fala dos homens das cavernas, mas você já ouviu falar das mulheres das cavernas? Hoje, os cientistas sabem que 75% das pinturas rupestres foram produzidas por elas. Agora, só falta os grandes produtores de filmes saberem disso, né? Mas por que ainda é tão difícil de ver e ouvir a pluralidade de vozes das mulheres do mundo e suas incríveis histórias nas telas? Quando a gente fala sobre representação, a gente está falando sobre como figuras de grupos são representadas em aspectos majoritariamente culturais da nossa sociedade. Então, em produtos de cultura como novelas, filmes, músicas, livros, como pessoas são representadas. Representatividade é uma palavra de disputa política. E normalmente a gente usa representatividade como se fosse representação. Né? A representatividade importa, cadê a representatividade nesse comercial, nesse programa de TV? E esse não é o caso. Representatividade é sobre entender como estão configuradas as estruturas de poder e as lutas que acontecem dentro das estruturas de poder. Então, quem realizou o casting? Quem selecionou os papéis? Quem escreveu a história? Quem fica com o dinheiro produzido pela obra de cultura? Existe diversidade nos cargos de liderança? Para entender como a representação nas telas impacta na nossa vida real, na formação de nossa personalidade, autoestima e representatividade, convidamos algumas mulheres para um experimento. Elas foram fotografadas em lugares e cargos que geralmente não ocupariam e fomos para a rua ouvir o que as pessoas tinham a dizer sobre as fotos. O cinema virou diversão para o mundo todo a partir de Hollywood. Os filmes espelhavam a visão de mundo de seus produtores e realizadores. Então, o que mais tinha eram mulheres apavoradas e indefesas, vulneráveis e desnudas, sob medida, feitas para as fantasias e os desejos masculinos. Mais tarde, elas foram divididas entre mocinhas ingênuas e mulheres fatais. As mocinhas eram troféu. As más, um obstáculo a ser superado pelos heróis. Homens muito corajosos, claro. Vilãs ou heroínas, não importa. Eram sempre brancas e jovens. Os espectadores envelheciam. As mulheres no cinema clássico, jamais.
Não eram réis mortais, elas eram estrelas de cinema e elas representavam heroínas também. Cada vez que a gente vê uma mulher, né, representando uma outra mulher, uma mulher que teve um papel importante na história da humanidade, a gente se sente representada, óbvio, a gente se identifica com aquilo. Você almeja algo parecido com aquilo. Para mim, acho que veio através do cinema, através dessas atrizes maravilhosas e das personagens que essas atrizes representavam. Isso é uma coisa complicada, né? Porque essas mulheres que eram, as grandes estrelas, eram sempre mulheres que tinham, né, um padrão de beleza almejado, né, e idolatrado até hoje, né? São corpos magros, são mulheres jovens, sempre jovens, né? É isso, a gente foi criado assim. O que está no nosso imaginário hoje é fruto desses padrões que foram impostos e que a gente até hoje vive com isso. Me lembro de você de Malhação. Nossa, amiga. Pois é. 21 anos atrás. Mas que quando eu entrei, não localizei. Eu falei, nossa, mas por que ela foi escolhida pra fazer a boxeadora? Mas que eu lembrava de você da Malhação, sexy, seduzindo. Escândalo, loira, fatal. Não, e eu fiz muitos papéis sensuais. Muitos. A televisão, ela estigmatiza muito, né? Ou você é mocinha, ou você é vilã, ou você é loira vilã, ou você é isso, ou você é aquilo, né? Não tem um lugar. E ter esse olhar crítico, eu acho... Falei, nossa, não tinha colado com o que eu projetei de você, sabe? De poder se perceber nesse lugar de tipo, caraca, eu não tinha percebido, né? Por mais que eu esteja também desconstruída, a gente não percebe. A gente não foi criado pra perceber. O meu nome é Natália Rodrigues, eu sou atriz, sou publicitária e sou psicóloga. A televisão, os produtos televisivos, eles fazem com que a gente se questione muito em muitos momentos na nossa autoestima. Ainda falta muito, no meu ver, para ter espaço para uma diversidade de mulheres, de pessoas normais, não padronizadas. Mulher não pode ter um corpo musculoso, muitos homens acham feio. Poder ela pode, né? Não tem o respeito que ela merece. Muitas pessoas veem como algo anormal, talvez por ser um esporte mais assim masculino, né, para a sociedade. E geralmente, né, no mundo desse esporte que ela tá aí, né, geralmente é sempre homem, né, nunca mulher. Eu não acho, né, mas o que a sociedade impõe é o que a gente é obrigado a achar também, né? Eu acho que não cai bem pra mulher, acho que tira a feminilidade dela, né? Não, isso é um espaço masculino, né? Gente, é impressionante, né, como o machismo é estrutural, né? E ele é feminino também. É um lugar de homem. O que eu mais ouvi foi, é um lugar muito masculinizado, é um lugar de homem. Tem muito a pressão estética, né, envolvida nisso. O quanto que a gente precisa realmente estar sempre se encaixando para agradar o olhar do outro, de como elas a aprovação de como ela nos enxerga. É um estigma, né? Ou você é isso, ou você é aquilo, ou você é que não. A gente pode ser tudo. A gente pode ser o que a gente quiser. E tem outros lugares que são a mulher que perde a feminilidade, que sabe socar. Até que ponto ela não é uma ameaça? Não, é total ameaçador. A não ser submissa. Então, o quanto... É mais do que isso. É uma mulher que não depende do homem nem na força física. Ela rompeu todos os padrões que estão ali, porque qual é a tradição da mulher? É o lugar para ser feminina, a beleza que atende a perspectiva de quem? Do pai, da mãe, da sociedade. O que significa quando alguém fala? A sociedade... O que é a sociedade? É um alienígena que baixa aqui na Terra e fala assim, então, as coisas vão acontecer mais ou menos assim. E aí, assim, segue o baile. Uma divindade. Então, assim, é uma divindade que... Então, assim, não é um negócio que a gente pensa racionalmente. A gente é estimulado a construir um lugar e não é verdade. Eu digo pra vocês, a minha geração ainda é esquisito. O que sua filha faz? Boxe. Boxe. É um horror lutar boxe. Por séculos, o homem branco, europeu ou da América do Norte definiu o que está fora da mira do olhar, o que é exótico, que fica fora do campo de visão. Começou queimando mulheres na fogueira como bruxas, dizimando populações originárias, escravizando africanos, violando asiáticos, demonizando religiões diferentes da sua.
No mesmo sentido, algumas universidades serviam para perpetuar seu conhecimento. Penso, logo existo. Quem existe? Só aquele que pensa? Mas quem pensa? O homem branco europeu? Enquanto a mulher cuida da casa e dos filhos? Desde então, só tem importância as representações e definições feitas por ele. E o resto? Fica como? Eu lembro que quando eu comecei a estudar artes cênicas, eu ficava pensando, nossa, eu sempre vou ser uma coadjuvante. Nossa, se eu conseguir passar a figuração, então... Eu cheguei a perguntar pra minha gente, eu falei assim, você acha que algum dia eu vou ser protagonista? Você acha que algum dia eu vou poder estar num papel de destaque? Sem ser a amiga, sem ser a que a protagonista confessa seus segredos, ou a que vai lá entregar um negócio e volta, mas não tem uma história. Ela falou, eu acho. Eu sou mestiça. Quando eu cresci, meu cabelo mudou muito. Eu estudei num colégio que a gente tinha aula de japonês. As crianças que estavam ali, elas eram todas filhas e filhos de pai e mãe descendentes de japoneses. Alguns até eram filhos de japoneses ou de chineses. E pra mim era uma sensação de não lugar, porque eu era a diferentona, eu era o patinho feio. Eu lembro que eu ficava paquerando os meninos e nenhum deles olhava pra mim. Vai usar uma coroa, amor? Pois é, querida princesa. Nunca imaginei na minha vida ser princesa por um dia. Por que você nunca imaginou? Cara, porque nunca me vi como princesa. Não sei, nunca pensei. Hoje em dia é estranho, mas nem quando você era criança. Não. Essa princesa tá fora dos padrões atuais. Princesa japonesa? Ah, as princesas geralmente são brancas, né? Não é comum também. Ela é japa, né? Mas o cabelo, talvez se fosse liso, estaria mais adequado. Não é o padrão, né? O padrão é geralmente aquela princesa loira, ou dos olhos claros, da pele branca, né? Olha, eu estou completamente chocada. Eu sou a Luana Tanaka, sou atriz. Eu esperava coisas assim. Tipo, esse tipo de comentário, ela é branca, ela tem que ser branca. Eu, por muito tempo, tive dificuldade. Eu sempre marcava assim nos testes, branca. Só que as pessoas nunca me olharam como branca, sempre falaram a japonesa. Então, e hoje isso faz muito sentido pra mim, porque de alguma maneira parece que o que eu pensava sobre mim fez assim, sabe? Eu falei, sou amarela. De onde vem? De onde vem esse discurso do que é uma representação de realeza? De onde vem, né, esse discurso que faz com que a gente chegue nesse tipo de comentário? Mas uma princesa é branca de olhos claros. Ela tem que ter o cabelo liso. São comentários, tanto na minha foto quanto da sua, muito parecidos. No mesmo lugar. Sim, porque você é a princesa, justamente por você ser a princesa, que era estranho você estar como boxeadora. Por isso que eu acho que é importante falar sobre a imagem na TV e nas mídias, porque essa princesa é a princesa da TV, não é a princesa da história. Das histórias, porque não é sobre as histórias que a gente está falando, né? Porque a gente está falando de que representação é essa? Quer dizer, isso tudo é só a ponta do iceberg para entender, para a gente começar a dissecar e entender quais são as coisas que estão por trás disso, né? Um comentário que eu fiquei pensando muito foi que eles falaram que se ela estivesse de cabelo liso, ela estaria melhor adequada. Mas será? Não é só a mídia. São os costumes, é a educação, é o medo de você ser o diferente. Não, e menina de 30 anos vendendo creme anti-ruga, pra mim é uma piada. Exato. Tá. Vou passar um hidratante na sua boca, tá? Licença. Pode juntar os lábios, por favor. Nossa, faz tanto tempo que eu não faço uma make, que delícia. Que sensação Você gosta? de carinho. Adoro. Ai, que linda. O envelhecer é uma coisa que é um aprendizado, é um processo muito difícil, porque a gente sabe que a gente não vai ficar mais jovem. Por mais que você fique de bem com a sua imagem no espelho, você tem uma coisa que é inexorável, né? Você vai envelhecer. Até porque a alternativa é muito ruim, então a gente quer mais envelhecer mesmo. Então,
Eu fiquei casada há 32 anos. Mas no final do casamento eu descobri que ele me traía. E ele não traía por amor, por causa de uma mulher, era com várias mesmo. Eu me separei, saí do interior, vim embora para São Paulo. Eu falei, quer saber? Vou arrumar um namorado. Fui para um site e comecei a conhecer gente. Fui sendo movida pela adrenalina, descobrindo outra mulher que estava aqui dentro, adorando as maluquices que eu fazia. Bem adolescente, sabe? Daquilo, ai, ninguém viu, vou dar um beijinho roubado. Eu sou Isabel Dias, sou escritora, 66 anos, e uma pessoa que me inspirou a não ser como ela é Dona Benta, de avental e birote, gente. Meu cabelo é branco, mas eu não sou Dona Benta, não. Olha! Que maravilhosa! Mas tem uma coisa do envelhecer que é muito bonita também, que é você ficar mais sábia, né? As pessoas... Quando eu era jovem, eu não conseguia enxergar isso, mas que vem junto com a experiência da vida, vem uma sabedoria que é muito legal também, sabe? A sua cabeça melhora muito, né? Seu conhecimento, seu entendimento do mundo melhora muito, né? E achei que, apesar de ter 55 anos, minha vida não estava acabada. E aí, eu me dei 32 experiências sexuais. Eu sabia que ela ia. Gente? Então, como assim? Eu fui casada 32 anos e eu descobri que ele me traía. E achei que, apesar de ter 55 anos, minha vida não estava acabada. Tá maravilhosa. E aí, eu me dei 32 experiências sexuais. Eu sabia que ela ia. Gente? Então, Como assim? Como assim? E isso virou um diário, gente? e o diário virou um livro. Eu estou chocada. Meio velha, né? Um pouco velha pra fazer isso, né? Acho que pela idade tá se torna um pouco vulgar, eu acho. Aí já cai no ridículo, né? Porque uma senhora bem de idade, né? Que uma mulher da idade dela já não usa uma lingerie tão sensual assim, né? Eita bagaceira! Ela tá só mostrando as proezas dela. Geralmente, quando as pessoas têm uma certa idade assim, não se sente bem pra fazer uma foto assim, né? Deus do céu! Nenhum susto, nenhum. Quando eu lancei o livro e me expus, eu tinha certeza que o preconceito feminino e um pouco masculino iria me trucidar. Eu lia mensagens cruéis na internet. Tenho vergonha dos seus filhos, o que te falta é um pau, e dali para baixo. E no começo eu me perturbava, mas eu passei por um processo esses 5 anos tão forte, tão bom, que eu tô linda, minha foto tá linda. Quem gosta, ótimo. Quem não gosta, tira a roupa e se olha no espelho. Sempre, né? Não para olhando no espelho, não, gente. Eu vou em frente. Eu acho que é isso que as pessoas devem fazer. Liberdade da mulher, né? A mulher tem esse direito de fazer o que ela quiser, viu? Eu fiz a minha primeira temporada de Mulher Invisível e da primeira para a segunda, o maquiador me ligou falando, super delicado, cheio de dedos, que ele achava que eu estava com 2 marquinhas ao lado do sorriso, que ele tinha observado isso na primeira temporada. Se eu quisesse, ele iria comigo no meu dermatologista, não sei o que, não sei o que. A Mulher Invisível não podia ter aquelas 2 marquinhas que realmente estavam bem aparentes. Porque o questionado o tempo todo é o corpo. O que é questionado é o corpo todo.
todo. Tipo assim, não é a eu dava pro vivência. gasto, eu acho interessante, já é demais. E aí você fica escutando a sonoridade das vozes, a pessoa mais velha, que me soou uma voz mais velha, a pessoa fala assim, já passou, já extrapolou. Mas, gente, o vulgar, homem né? velho, ele não tem o cuidado que nós mulheres temos. Ele acha que barriga e careca é poder. Agora, maravilhosa. Por que eu não posso com as minhas estrias? Afinal, eu gerei 3 filhos. Então, para mim é uma situação hoje tão clara. Não era, mas agora é. É isso, eu me sinto muito inspirada também, de certa forma. Eu acho que é muito importante esse lugar de a representatividade no sentido de eu poder te escutar, você, uma mulher com a sua liberdade sexual, com essa clareza sobre o seu corpo, sobre as suas escolhas, sobre o seu afeto. Isso, pra mim, é muito importante, isso me inspira, porque eu vejo, cara, é possível envelhecer com uma sexualidade ativa, é possível envelhecer com a juventude, né? Sendo adolescente, mantendo tudo isso que, de alguma forma, eu acho que é trazido e vendido como legal, mesmo que indiretamente nas propagandas e em tudo, assim. Tem uma riqueza na sua fala que é como que a gente lida com os processos de violência, como é que a gente ressignifica para ajudar as pessoas a atravessarem a ponte. Porque a construção, as falas violentas, elas vêm de um lugar aprendido e que muitas vezes você reproduz uma violência que você tenta combater, mas você reproduz e nem percebe. Então, quando você fala, não me surpreende, mas o meu processo é libertar as pessoas, você ajuda as pessoas a se libertarem dos seus processos, porque é isso, elas vão passar por isso. Então, quando eu falo, tá tudo bem pra mim, quando você fala, tá tudo bem ser, e assim, quando você traz, eu sou potente, quando cada uma de nós vai trazendo essa posição, fala assim, eu achava isso, mas agora que você falou, eu tô achando um pouco diferente. Então, assim, eu acho que isso também é muito importante pra gente entender o que ajuda a avançar. As mulheres foram muito representadas na pintura, mas pouco se sabe sobre sua contribuição para a arte da representação. As mulheres podiam até existir, mas não pensavam, nem pintavam. A imagem da Condessa de Linhares, pintora do século XVIII, só chegou até nós porque foi retratada por um colega pintor, pasmem, um homem, Domingos Sequeira. E das telas dos quadros, chegamos às telas do cinema e da TV, que por décadas a fio tanto refletiu quanto definiu o que seria o Brasil. Definiu também o que seria uma mulher bela, primeiramente branca. E quanto mais parecida com mulheres europeias, melhor. Esse modelo foi seguido por anos. Tudo que saísse desse padrão era para representar um tipo exótico. O problema é que a maioria das mulheres brasileiras não cabia nessa forma. Eternamente borralheiras, sem jamais terem a esperança de um sapatinho de cristal. Uma nação inteira de mulheres exóticas. As mulheres brasileiras só queriam se ver sem exotismo, com seus corpos, seus rostos, suas origens diversas, indígenas, africanas, asiáticas e até europeias. Queriam se ver como verdadeiramente são, muito diferentes entre si. Eu sou a Rita Carreira, eu sou modelo. Enxergar uma mulher na televisão, uma mulher gorda, como eu imagino essa mulher, é muito difícil, porque não tem. Eu sempre fui uma mulher muito grande, desde criança. Eu sempre fui uma criança muito grande. E as pessoas sempre olharam pra mim como... Ai, ela é muito grande. Eu carrego uma culpa, tudo eu já penso, mas eu já sou muito grande. Eu já estou ocupando muito espaço, eu não posso chamar muita atenção porque eu já sou grande, eu já estou fora. Então eu trabalho muito isso em mim, de não me culpar por isso. Se a gente tivesse tido Miss alguns anos atrás, nesse tipo, todas as mulheres teriam autoestima, fala a verdade. É verdade, concordo plenamente com você. Mas eu vejo que sim, eu sou fora desses padrões que as pessoas tanto falam, né?
Miss cheinha, né? Não é uma imagem comum também. Normalmente as Miss são mais magras. Branca, né? E magra, né? Essa Miss, ela não tá assim com cara de brasileira, não, né? Ela tá fora dos padrões, assim, pelas gordurinhas dos lados. A não ser que você seja Miss gordinha, né? Miss é um padrão assim meio magro, né? Não pode ser muito gordo. Eu não vejo, né, concurso de Miss assim, né? Gordinha, cheinha, são tudo bonitas, né? Geralmente é uma mulher que tem uma estrutura corporal bacana, né? Gente, você vê que coisa. É quase tudo que a gente está falando de cada uma do padrão. E isso precisa ser quebrado a todo instante, porque é um lugar mais pesado ainda, tipo, violento, porque assim, você consegue imaginar romper o processo do concurso de Miss para colocar uma mulher gorda? Tipo, não tem mais... eu quero imaginar. Não, imaginar eu quero consigo. imaginar, eu quero ver. E assim, existem duas visões, né? A pessoa magra, ela é bonita, ela é bem-sucedida, ela é feliz, ela é saudável. E a pessoa gorda, ela é doente, ela é fracassada, deprimida, ela é preguiçosa. Baixa Porque quando as autoestima. pessoas olham pra mim, qualquer pessoa, você fala assim, fecha os olhos, imagina uma mulher, uma modelo bem-sucedida na carreira dela. Jamais as pessoas vão imaginar uma mulher como eu. Mas é sobre isso. O meu propósito hoje é justamente mudar o imaginário das pessoas. Do que é ser uma modelo bem-sucedida, do que é ser uma modelo conhecida, uma modelo que tá fazendo e acontecendo. Então, quando as pessoas olham pra mim e conseguem enxergar essa possibilidade, muda muita coisa. E tem uma coisa também que eu acho, Rita, mas eu gosto como você fala, uma modelo. Eu gosto muito, geralmente eu falo isso, quando as pessoas me chamam de trans, eu falo assim, obrigada, pode seguir sua estrada, porque já me tirou do lugar de mulheridade, de possibilidade. Você fala modelo, você não fala modelo plus size. Você não pegou lugar reservadinho pra essa modelo gorda. Só Exatamente. Não, quando a pessoa fala assim, mas você faz o quê? Aí eu falo, eu sou modelo, a pessoa olha pro meu corpo, de cima a baixo. Aí eu falo, eu sou praticamente obrigada a falar, porque se eu não falo, a pessoa não entende. Aí eu falo, eu sou um modelo plus size. Agora eu entendi. É ser muito magra. Agora eu igual entendi. A Miss, o padrão é ser totalmente plastificado. Mas porque, por exatamente, exemplo, porque sempre foi algo que as revistas, os desfiles, os concursos, sempre foi esse corpo magro que foi exaltado, que foi sinônimo de beleza e de ser uma modelo. Agora eu acho interessante como quando você entra na passarela de uma São Paulo Fashion Week e você não entra como uma plus size. Você entra como uma modelo de casting, que pode abrir o desfile, que pode fechar o desfile. Por que isso que a Rita é modelo? Porque a Rita é linda de verdade e porque ela é uma profissional. E aí, de verdade, pra te revelar bem um segredo, é como você anda como ninguém. Magra, clara e alta, Miss Beleza Universal. É ditadura, ia, quanta pressão. Não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão. Gente, eu amo o meu corpo, eu não tenho vergonha, eu acho que a gente não tem que esconder. Eu acho que a gente tem que usar mais, mostrar mais mesmo. Tá linda, porque se você não tem vergonha de você, ninguém vai ter. Aí eu te faço uma pergunta. Hoje, com tantas marcas, com a indústria de moda gigantesca do jeito que é, as marcas continuam fazendo uma produção excessiva de roupas. Do que adianta você ficar produzindo roupas, e sendo que tem um grupo de pessoas que não conseguem se vestir? A diversidade é sempre o outro. Então, eu sou normal. Você é diversa. Isso. Né? Então, assim, a diversidade não é natural. Então, quando a gente entender que não é sobre construir roupas para gordos, é construir roupas com todos os tamanhos de uma população. Não basta ser mulher, tem que estar dentro do padrão, dentro do padrão, Então, eu sou Neon Cunha, sou uma mulher negra, ameríndia, transgênera, hoje publicitária, funcionária pública. Tinha um anime que passava nos anos 80, final de 70, 80, chamada Princesa e o Cavaleiro com a Princesa Safire, que basicamente é a história de uma princesa que nasce, mas não pode viver enquanto mulher. Então ela tinha que fazer um papel social de homem
para poder sobreviver. Então eu achava que a minha vida era a mesma coisa, que eu tinha que me vestir de homem para ajudar a família a sobreviver. Pode girar um pouquinho mais a tua parte superior. Então, é difícil pra gente que vem de um processo muito de desumanização. E hoje alguém me perguntou em que lugar me via de existência. Eu não soube responder porque não me via em lugar nenhum. Então, eu sou Neon Cunha, sou uma mulher negra, ameríndia, transgênera, hoje publicitária, funcionária pública. Para de novo. Eu gosto com sorriso. É, você fica muito bonita sorrindo. Quando eu fui receber uma promoção, eu fui indicada para promoção, aí a pessoa disse que poderia promover. Não, a gente vai ter problema com a imagem dela. Usou essas palavras, com a imagem dela. Para quem viu um astronauta mulher, dificilmente, pelo acesso, talvez um pouco do machismo também de só ter homem lá na NASA. Porque, nossa, só vai homem. Nunca vi uma mulher na Lua. Falei, nossa, uma mulher chegou na Lua. Nunca. Assim, nunca vi na mídia nenhuma mulher em destaque como astronauta. Poder pode, mas não é o tipo que eles procuram, né? Geralmente é mais jovem. São poucas mulheres. Esse dia eu até assisti um filme esses dias e tinha uma mulher só ocupando a nave. Difícil a mulher entrar no coisa, os caras não deixam, imagina a mulher trans. Achei que foi muito ok, né, Nossa, gente? foi super ok. Super ok. Foi o menos tipo, polêmico. Não, eles falaram drama. que é real. Não tem muitas, não aparece, não... O próprio Star Trek, Guerra nas Estrelas, que tem o Capitão Kirk e o Spock, que são dois homens, né, principalmente. E quando as mulheres estão, elas não são as protagonistas. Porque esse trouxe Jornada nas Estrelas, tem muitas mulheres no Jornada nas Estrelas, mas são todas coadjuvantes. Todas. Porque o que é um astronauta? Você acha que existe interesse no feminino para isso? Não tem interesse porque não aparece ou não aparece porque não tem interesse? Se alguém não está sonhando, se uma mulher não está sonhando em ser astronauta e um menino sonha, é porque tem alguma coisa errada com as sociedades. Estamos todos performando gênero, desde que nascemos. Existe um treinamento de gênero contínuo na nossa sociedade. Senta direito, isso não é jeito do seu gênero, fala que nem... Crescer uma pessoa em desalinho com o sistema sexo-gênero é crescer sempre muito atenta a essas questões. Ai, linda de se ver! Então, quando eu era pequena, eu tinha certeza que era menina, tá tudo bem. O pior é quando você percebe que você ia ter que sobreviver num mundo que não era pra você, né? Das violências, como eu apanhava, né? Você lembra? É, mas seu pai é ignorante mesmo, né? Nós já sofremos o padecimento da cruz. Mas quer ver para chegar onde eu cheguei, mas você tem pé na mocada. Apanhava do seu dilema, era... Aí, ó. Meu pai. Durante muito tempo eu usei esse terno dele. Apanhar como eu apanhava do seu dilema era bom, não. Mas igual a mim, ué. Não, mas o que compensava... Eu também apanhei demais, mas nem isso fez mudar minha cabeça para pior. É quem você é, né? Porque é quem você é. Não é verdade? Porque ninguém vai escolher sofrer, né? Você vai... Você é quem você é, acabou. Em termos de caráter, a gente não pode discutir a responsabilidade dele na criação das crianças, né? Ele estava ali, de certa forma. Mas não dá pra comparar o amor. A maldade com nós, né? Eu acho que foi a maior maldade separar a gente. Acho que a maior maldade foi separar a gente. Porque eu também não sei o que seria. Obrigada à força, né? É muita pirraça, a gente não... Era maldade, né? Porque ter que expulsar de casa... É porque foi expulsa, né? Exclui a pessoa porque tem outra cabeça. E aí, pra ela foi tão pesado quanto pra mim, né? Não foi pesado, foi cruel. Todas as coisas têm seu limite, né? É injustiça, não. Muito do que a gente entende como gênero é exatamente isso. Um recorte de indumentária, caracterização, performance e adequação a um sistema pré-estabelecido. No final das contas, gênero é mais uma ficção social. Olha, ela não é mulher de verdade. Porque é isso que as pessoas vão dizer. Não é uma mulher de verdade. Porque mulher de verdade tem determinado genital. A gente não tá falando nem
de saúde reprodutiva. Sabe? De dizer que todas as mulheres nascem com úteros e ovários. Qual é o pacto que nós, mulheres, das mais diversas possibilidades, vamos fazer? É sobre todas as mulheres ou sobre algumas mulheres? Quem é a mulher? Porque me parece que é mais fácil quem tem privilégio ocupar o lugar idealizado. Cláudia Celeste foi uma travesti que viveu um breve conto de fadas televisivo. A Miss Brasil Gay, de 1976, estreou com todo brilho e purpurina numa novela em plena ditadura militar. Logo, os jornais se encheram de manchetes sobre a primeira travesti na TV. Foi só pela imprensa que o diretor da novela soube que ela era travesti. E assim, a emissora resolveu não exibir as cenas já gravadas em que ela aparecia. Ela havia sido tirada do armário à força, um escândalo para as famílias de bem. Mesmo assim, ela entrou para a história, tendo atuado em seguida em outras novelas, filmes e peças de teatro. Eu sempre vi pessoas trans na mídia, na TV, só que sempre num lugar muito cômico. A sua imagem é um motivo de piada, é um entretenimento, mas é um entretenimento de uma piada. Hoje a gente já conquista um respeito, né? Hoje a gente já impõe um respeito. Hoje, pra mim, é muito interessante, sei lá, ter integrado um casting com mais outras 10 travestis dentro de uma casa, de um programa histórico, o que aconteceu no Board Fashion. Vamos transgredir essa moda brasileira. E é incrível ver essa ressignificação de lugares, porque a travesti que foi condicionada à prostituição, à vulnerabilidade, à situação de rua, ela ainda tem possibilidade, se ela tiver acesso, ela ainda tem possibilidade de chegar onde ela quiser. Bom, eu sou Mafane Odara, eu tenho 43 anos, eu sou psicóloga. Eu escolhi ser a CEO. Cada vez mais tem ficado evidente a importância das empresas nos processos de desenvolvimento do país. Na minha vida profissional inteira, eu ouvi que eu estava no lugar errado. E é óbvio, a roupa tinha muito a ver com isso. Sei, mas tem alguma coisa assim em você, não sei, né? E não é que, e de fato, não era uma coisa que a pessoa não gostava, mas é difícil você descolar um determinado estereótipo de um lugar. Então, é isso, assim, você parada na rua, então você pode ser o quê? Né? Uma passista, porque afinal de contas, negra, alta, é isso, você tem um lugar, né, na sociedade. Mas como você vai ser uma executiva? Não cabe no imaginário. Dono da empresa, eu acho que não. Eu acho que, pra mim, a roupa dela não tá adequada para ser uma dona de uma empresa. Tá parecendo mais, assim, um negócio de espiritismo, sei lá, cigana ou... Eu não conheço nenhuma. Todas as empresas que eu já trabalhei era só homem. Assusta um pouco pelo fato da postura dela. Não é nem questão de preconceito por cor, nem por nada não, mas é porque realmente uma mulher, quando ela é muito independente, ela assusta um pouco. Eu tô chocada. Oi, assustadora. A mulher, quando ela é muito independente, ela assusta. Nem sou eu, mas eu ouço isso todos os dias. Não é uma questão de cor, tá? Assim, a pessoa já destaca. Ela já puxa pro alto, assim, tipo, não é uma questão de cor. Então a questão é a cor mesmo também. Porque ela já põe pauta isso, né? Você olha essa imagem, você vê que ela é uma mulher ali super confiante dentro do que ela faz. E é impressionante como as pessoas não estão acostumadas a se deparar com uma mulher negra com autoestima e confiante. Aí vem a questão, não tem como não trazer a questão racial para essa discussão, porque os negros estão sempre num lugar de desconfiança. Ser mulher negra, todo momento tem minha voz. É a voz da gente, né, que a gente usa para protestar contra, buscar o lugar da gente, buscar o que é de direito. As meninas negras
aos 6 anos, são consideradas mais preparadas sexualmente do que as meninas brancas. Adultas, né? Tem uma adultização. Eu estou falando de crianças de 6 anos. Eu volto muito também pro meu processo, assim. Então, eu volto pra minha infância e pra minha adolescência. Eu reconheço um espaço onde a Karina adolescente queria ser vista, em primeiro lugar, como bonita, que é esse espaço que me lembra um pouco a luta da maquiagem, né? De certa forma. Enquanto tem feministas brancas dizendo, você não precisa usar maquiagem sempre, você pode não usar maquiagem, você não precisa disso. As feministas negras estão falando, eu posso primeiro ter uma base no meu tom, na prateleira, fácil acesso, para depois dizer que eu não quero usar, sabe? Mas tem esse processo que eu reconheço hoje em dia como anormal, que é como eu caminhei para essa vulgarização, para essa vulgaridade, pro shorts que ressaltavam o meu corpo, para usar um sutiã de bojo que colocava o meu peito para cima, porque de alguma forma era a forma em que eu seria vista como mulher negra, de alguma forma, como eu chamaria atenção. E acho que tem uma coisa também, eu me lembro que quando eu era adolescente, rolava uma super fetichização japonesa. Então tinha um lugar também da mulher submissa. Em algum lugar eu ficava lutando contra isso. Apesar da minha mãe não ser esse referencial, minha avó pra mim foi, minha tia em algum lugar foi. Eu lembro que eu morria de medo de ser estuprada, morria de medo de que fizessem alguma coisa comigo. Eu me lembro de, quando eu tava começando a andar sozinha, de colocar um moletom, andar de perna aberta e de alguma maneira, eu não sei, eu precisava me proteger e a maneira de eu me proteger era me masculinizar ou ser agressiva. Eu não queria ser aquilo. Sim. Teve uma situação que eu lembro especificamente, quando eu tinha de 10 para 11 anos, que eu tava passando na rua e passei em frente a um bar e eu tava de short, uma camisa, e eu já ouvi alguns comentários sobre o meu corpo. Em 2000 para 2001, eu sofri um estupro dentro de casa. E 3 jovens me violentaram. Eu amarrada, etc e tal. Por outro lado, o estupro me garantiu a sequência de vida. Eu não sei se eles não tivessem me estuprado, eles não teriam me executado. Só que esse é o lugar para a mulher que não é mulher. O Brasil é um país de contrastes. Ao mesmo tempo em que é o país no qual mais se procura e se assiste pornografia com pessoas trans na internet, é também o que mais mata pessoas transgêneras no mundo. Apenas em 2020 foram 175 mortas. A vítima mais nova tinha 15 anos, a mais velha, 29. 78% eram negras. Oi, gente. Meu nome é Karina, eu tenho 26 anos, eu sou atriz e sou profissional de comunicação também. A sociedade não foi ensinada a lidar com mulheres fortes. Eu, como uma mulher preta, tomadora de decisão, numa posição de poder acima, fugindo da estatística, a sociedade nunca me sonhou, nunca pensou neste lugar para mim. Então, eu acho que esse é o desafio de criar um espaço sem precedentes, né? A minha mãe sempre me falava uma frase que doía muito desde muito criança. Ela falava assim para mim: você tem que ser 10 vezes melhor do que a sua amiga branca e mesmo assim isso não vai ser o suficiente. Bom dia! A minha mãe sempre me falava uma frase que doía muito desde muito criança. Você tem que ser 10 vezes melhor do que a sua amiga branca e mesmo assim isso não vai ser o suficiente. Bora lá cuidar desse cabelo? Bora lá. Tô num processo de ressignificar, assim, o que é o cabelo crespo, qual a imagem que eu tenho. Quando criança, a maioria das vezes em que eu vi pessoas pretas representadas na televisão eram em novelas de escravo. Então, quando você tem a imagem de uma pessoa com cabelo crespo, quando você tem a imagem de uma mulher preta com um lenço na cabeça, é escravo. Da Whoopi Goldberg nos Estados Unidos, quando ela tinha 9 anos de idade, ela conta isso ao receber um prêmio, que Star Trek foi ao ar e ela gritou à mãe e falou: mãe, tem uma mulher preta na TV e ela não é uma escrava. E aí você pensa, eu não quero ser associada à escravidão.
Porque foi uma luta ancestral tão grande para que as pessoas que vieram antes de mim fossem capazes de serem vistas além da pele preta. Ao não exibir personagens negras ou ao exibi-las sempre estereotipadas e representando determinados papéis, as telas também reforçaram, ao longo do tempo, o racismo. A luta contra a invisibilidade e o estereótipo da mulher negra nas telas é a luta da minha vida. Este é o meu lugar de fala. Minha carreira foi cheia de altos e baixos. Eu comecei assim com o pé direito, porque eu comecei com uma peça do Chico Buarque de Holanda. Depois teve uma outra fase da minha carreira que foi muito complicada. Me chamavam sempre para fazer os mesmos personagens. Sempre a empregada, a serviçal, porque o problema não era fazer a empregada, o problema é que elas não tinham voz, elas viviam a reboque dos personagens brancos, abrindo porta, fechando porta e servindo cafezinho. Eu tive que lutar muito contra isso, denunciar. Eu gostaria de ver nas telas a realidade. As mulheres mais jovens veem outra mulher ocupando espaço, falando, opinando, ela percebe que se ela lutar pelo espaço dela, ela chega lá. Eu acho que uma presidente negra a gente nunca teve aqui e eu não lembro de ver em outros países. Nosso país, no mundo de hoje em dia, tá complicado, é muito preconceito. Não é normal porque a gente não vê muitas mulheres negras, né, assim, em cargos mais altos. Nós mesmos temos os preconceitos, nós mesmos não elegemos. Aliás, a única mulher eleita, vocês sabem o que aconteceu. Dificilmente você vê a mulher com essa faixa. Não é uma imagem que a gente costuma ver, né? Dentro de mim tem uma vontade de ser presidente, assim. É muito louco, porque agora eu tava ouvindo as imagens, olhando pra foto e me veio um negócio assim no final, que um dos áudios falou, que é: você sabe o que aconteceu com a mulher preta que a gente teve na política, e é justamente isso. A partir do momento em que não descobrirem quem matou Marielle, quem mandou matar, não só devido à importância, mas a esse sentimento de ser inaceitável mesmo, sabe? Quando eu vi essa imagem, eu falei assim, caraca, uma menina jovem negra, presidente de uma nação. A construção de novos imaginários é isso, traz a possibilidade, assim, se ela tá lá, eu consigo chegar. A representação nas telas e no entretenimento é muito importante para a nossa autoestima, para que vozes diferentes sejam ouvidas, para que o preconceito diminua e para que tenhamos uma sociedade mais justa. Mas para que isso aconteça de fato, precisamos que a representatividade nas telas esteja atrelada a um projeto de representatividade feminina, diversa em todos os âmbitos de poder. Eu sempre parecia, fisicamente, alguma protagonista de alguma novela. Então eu sempre vi que eu poderia ser uma dessas atrizes. Se eu me via na televisão, eu não me vejo na política. Por que eu realmente não consigo me enxergar lá? Enquanto a média global de mulheres deputadas e senadoras é de cerca de 25%, no Brasil esse número não passa de 14%. Além disso, mulheres em outras profissões, em geral, ganham salários mais baixos que homens e gastam mais tempo com as tarefas domésticas. Daí passa pela minha cabeça, imagina se eu fosse, sei lá, vereadora. E na hora rola um bloqueio, assim, não, as pessoas vão expor as minhas imagens, eu pelada, fazendo Bruna Surfistinha, vão me desmoralizar num lugar de mulher que já mostrou o corpo. Eu vou virar um alvo gigante, eu sei que vai afetar muito minha saúde mental. Então, pra quê? Então, também tem uma estratégia de acuamento, assim, de você nem olhar pra isso. As mudanças na vida e na tela são lentas, mas constantes. Ainda tem muita coisa para acontecer, mas já podemos comemorar alguns avanços, com toda certeza. Em 2021, pela primeira vez, em 93 edições do Oscar, 2 mulheres concorreram na categoria de melhor direção. Até hoje, ao todo, em quase 100 anos da premiação mais importante do cinema mundial, apenas 7 mulheres foram indicadas e só 2 levaram o troféu para casa. Como será em 2041? Se ainda houver Oscar, ou se não mudarem o nome do prêmio para Chloe, Greta, ou talvez Lupita, Viola, podiam mudar a estatueta também. Talvez uma silhueta feminina? Já pensou?
A mulher, ela pode tudo, ela é empoderada, ela pode tudo. E a mulher está conquistando seu espaço. E a gente vê beleza em todas as mulheres. Glamourosa, com um olhar espetacular. Uau! Eu quero ser igual ela. Muito segura de si. Que pra mim, beleza, ela não é a cor da pele, a gordura, o tamanho. Ela vem de dentro. É uma mulher trans. Maravilhosa é pouco. Melhor ainda, influencia as pessoas a quebrarem os seus rótulos. Diva total. Eu acredito muito que a mulher tem esse poder de empreender, de administrar. É o que eu quero mais ver, mulheres no poder. Não se sentir representado, né? Por ser negro também. Eu vejo todos os preconceitos quebrados. Uma mulher negra sendo presidenta da República. A mulher chegando aonde merece. Acho que é muito forte você ouvir o depoimento de anônimos dizendo que algo é merecido, né? A partir de uma imagem vista. Tipo assim, esse olhar positivo, essas pessoas comungando com a gente. Eu só fico pensando assim, a gente não mensura a nossa força. A autoestima das mulheres, ela é coletiva. E quando a gente fala sobre os nossos processos, sobre o que a gente está vivendo naquele momento, é algo que a gente consegue, mesmo que minimamente, mudar alguma coisa. Só sinto que aqui, sei lá, abriu um vórtice, sabe? Uma coisa assim que você fala, caraca, sabe? A gente aqui conversando de questões que às vezes eu não falo nem com as minhas amigas. Poder fazer parte disso num momento tão cruel me aquece o coração e faz eu acreditar que o futuro é nosso. A minha geração, nós já lutamos. Agora, vocês que vêm atrás é que são a força. Não é só ter voz, é gritar. A Riane Leão, que é uma poetisa, não sei se vocês conhecem, ela tem muitos poemas incríveis, mas você me lembrou um que você falou sobre as mulheres infinitas, e ela fala o seguinte, que o mundo nunca vai saber isso tudo que você é. O que não significa que você deva se esconder ou se calar. O mundo tem medo de mulheres extraordinárias. E é isso que a gente é. E quando a gente mostra isso e quando a gente cria esses imaginários, porque no final das contas é isso, assim, a gente está criando um futuro de possibilidades. É o fôlego que eu precisava, né, pra gente seguir. Enfim, tô emocionada. Acho que a gente não precisa falar mais nada, né? Acabou!